Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os youtubers polêmicos. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Junli, certa vez a Junli soltou um vídeo chamado Mulher na Net, que ela não só zoava as mulheres na internet, como também fazia várias críticas. E aí vieram umas feministas e outros grupos de mulheres dizer que ela era incel, misógina, que não podia apontar hipocrisia. E aí depois ela fez um vídeo de resposta dizendo: olha que interessante, pra falar mal de homem pode, agora de mulher não. MrBeast. Ele foi vítima de um expose de um ex-funcionário do MrBeast, revelando que ele é uma farsa, até mesmo um criminoso. Ao começar, que ele disse que muitos vídeos do MrBeast eram fake, porque ele usava CGI, porque, bem, ele manipulava os participantes, manipulava a emoção dos outros, roteirizava as coisas, e o que se destaca é o Mac, um cara muito comum lá nos jogos e vídeos do MrBeast, com o qual é revelado que na realidade ele é um funcionário e que ele ganha dinheiro justamente por trabalhar com o MrBeast. Também ele foi acusado de vender autógrafos falsos para poder vender camisetas e outros produtos, sendo que na realidade ele não assinou absolutamente nada. Também teve sorteios legais que não só não havia nenhuma informação de alguém ganhando, ou ainda por cima informação se algum produto tinha chegado. Além disso, ele fazia apologia a alguns cassinos. Mas o que também se destaca é o chocolate alterado, que originalmente ele queria fazer um chocolate mais saudável para tentar combater a obesidade, os produtos super processados, mas conforme foi passando o tempo ele acabou fazendo um chocolate mais calórico e mais açucarado ao juntar todas as melhores partes dos chocolates. E ainda falando de chocolate, vale citar que ele também deu uma de Willy Wonka vendendo bilhete dourado para influencers, o que mais uma vez reforçou essa ideia de manipulação em seus vídeos. Ava Chris é uma ex-funcionária do MrBeast que basicamente sofreu um exposed revelando que ela tem tesão em lolis e principalmente fanart de loli, tanto que ela estava envolvida com Shadman. Ela também teve conversas indecentes e um tanto suspeitas com um jovem de 13, 14 anos na época, e aí dizem as más línguas que o MrBeast sabia desse lado, mas não tinha feito absolutamente nada contra a Ava. Além disso, o game show presente na Amazon também gerou bastante controvérsia porque muitos participantes acabaram se machucando. James Charles e as maquiagens do Brasil. Teve uma certa vez que o James Charles decidiu fazer um review das maquiagens do Brasil e ele acabou sendo extremamente xenofóbico, preconceituoso, afirmando que o Brasil não sabe fazer maquiagem, e o seu descaso foi tão grande que quando ele foi mostrar o mapa do Brasil, ele colocou o Paraguai junto com o país, e ele foi duramente criticado por fãs brasileiros, dizendo que só o Brasil pode falar mal, que ele não é ninguém pra falar alguma coisa, e ainda reviveram suas polêmicas antigas. Bruno Pierros. Pra começar, ele já é incrivelmente polêmico, porque ele ameaça processar geral quem fala mal dele, além dele fazer vários tweets violentos, atacando pessoas, mas a sua gota d'água foi quando ele fez uma tier list que era dos números 1 a 7, e as pessoas perguntavam o que fariam com ele. Aí apareceu um perfil chamado Riff, que perguntou o que ele faria com ela. E ele afirmou 1 e 5, em que 1 era sexo e 5 gosto. Só que quando foram no perfil dela, descobriram que Riff era uma adolescente de 13, 14 anos, mas na realidade era uma adulta que se passava por uma menina de 13, 14 anos, mas ele não sabia, e quando foi confrontado em relação a isso, ou ele se contradizia, ou ele não sabia responder. JJ. Houve uma época que ele foi acusado de ser um plagiador sem vergonha porque seu estilo de vídeo, tema e o jeito de falar era muito semelhante a outros canais, em especial canais gringos. E o vídeo que destacavam era o vídeo que ele discorria sobre Joy Junction, aquele programa religioso com marionetes, só que o marionetista era um predador sexual. Mas essa polêmica não deu em nada, na realidade só serviu para popularizar mais o próprio JJ, que inclusive brinca com essa situação quando vê um canal e fala: nossa, você tá copiando o canal? Nossa, ele é tão JJ, tão desonesto. Gato Galáctico nazista. Tudo começa quando o Ronaldo do Gato Galáctico acabou sendo acusado de ser nazista porque teve uma foto dele bebendo leite cru, e aí falaram: ah, leite cru, os nazistas bebiam, ah, ele usou verde, que era uma cor semelhante a uma polícia barra pesada dos nazistas, ele fez um sinal de mão, que é um sinal de mão usado por grupos extremistas, ele estava assistindo Bastardos Inglórios, dizendo: ah, ele está fazendo um apito de cachorro para os nazistas presentes no Brasil, sendo que na realidade ele acabou sendo, entre aspas, cancelado, porque ele
Ele apenas falou que o Felipe Neto não era um bom exemplo para crianças, e já que o Felipe Neto detesta qualquer coisa conservadora, de família, religioso, ele simplesmente decidiu plantar essa mentira dizendo que o Ronaldo é nazista. Gabi Xavier e seu ex-marido. Tudo começa quando o ex-marido da Gabi Xavier invadiu suas redes sociais, em especial o Instagram, mostrando vários prints e provas de que ela estava o traindo e que alegou que ela ia visitar os seus pais, mas na realidade ela iria se encontrar com um amante. E uma das partes mais bizarras, para dizer o mínimo, é ela pedindo para ele não esquecer o abacaxi, pois o abacaxi pode adoçar o sêmen. E além de estar sendo traído, o marido afirmava que estava sendo abandonado no pior momento de sua vida, pois ele estava com uma depressão severa. E isso fez com que todo mundo atacasse a Gabi, só que a própria acabou vindo a público, revelando o lado dela. Porém, ela não podia entrar em maiores detalhes por estar em segredo de justiça. Ela apenas deu a entender que o relacionamento era abusivo e que ele era violento com ela, o que bate completamente com a afirmação de uma amiga da Gabi, que dizia que ele era bem violento e abusivo, e que eles já haviam terminado o relacionamento e ela não estava o traindo. Na realidade, ele que não aceitava o fim do relacionamento, e que aquelas postagens que ele fez ao invadir as redes sociais dela era apenas para destruir a sua reputação. A treta do Miguel do Piuí com o Peter Jordan. Resumidamente, teve um vídeo que o Peter junto com o Miguel do Piuí fizeram que falava: essa obra é lacradora, se é isento de lacração, é pura lacração. E era um vídeo de humor satirizando principalmente a Liga Nerdola, que eles criticam a lacração e a cultura woke. Só que o vídeo não era engraçado, na realidade era bem vergonha alheia. Só que aí houve um certo rompimento entre o Peter e o Miguel do Piuí, porque no Twitter o Miguel falou: haha, agora os nerdolas perceberam que The Boys sempre foi woke, eles são muito idiotas, não entenderam The Boys. Demorou 4 temporadas pra perceber isso, só que o Peter respondeu que todo mundo já sabia que a série era bem woke, mas gostava porque era bem escrito, e o pessoal tava criticando porque dessa vez a 4ª temporada pegou muito pesado por ser anos de eleição, ficando intragável para muitas pessoas. E aí o Miguel acusava que alguém da Liga Nerdola tinha apontado que agora tá lacrador, era bem melhor antigamente porque não tinha essa lacração, mas aí o Peter perguntou quem era essa pessoa, só que o Miguel ele ensaboava, ou seja, ele desviava do assunto, ficava puxando os mesmos clichês, tipo, vocês é que são chatos, vem lacração em tudo, e não respondia a pergunta. Terabyte Shop. A Terabyte Shop é uma empresa virtual de venda de produtos eletrônicos, tipo computadores, teclados, PC game, por aí vai. Só que nas suas redes sociais, em especial o Twitter, eles colocaram um post que pegava hype lá do Gato Galáctico ser supostamente nazista, em que deveriam bater nele, porque ele é supostamente um nazista. Aí o Gigante Richard se publicou ofendendo a Terabyte, falando: tem empresa mais descarada e oportunista? Eu não conheço. Mas ele acabou sendo bloqueado antes que pudesse printar. Inclusive eles bloquearam o Wagner Tomazoni do canal Tragicômico, sendo que o mesmo não tem nada a ver com essa história. E por conta disso, os fãs do Gigante Richard simplesmente começaram a boicotar, dizendo: não compro mais lá na Terabyte. Mas o impressionante disso tudo é que a própria Terabyte acabou vendo o vídeo do Gigante Richard e ligou para ele, ficou 30 minutos no telefone com o mesmo. Eles apagaram o post e fizeram uma retratação no Twitter se desculpando, dizendo que aquele post foi feito por uma pessoa sem o consentimento da loja e que eles não compactuam com as ideias mostradas naquele post, que eles respeitam tudo e a todos. Inclusive, o Gigante Richard foi chamado para fazer parceria lá com a Terabyte, mas esse tal fulano que fez aquele post ignorou esse fato e escondeu da loja. A Guerra da Coreia do canal Nostalgia. Quando esse vídeo saiu, simplesmente o Castanhari foi duramente criticado. Ao começar, que o vídeo foi fortemente enviesado, falando que a Guerra da Coreia é culpa única e exclusivamente dos Estados Unidos e que a Coreia do Norte é uma santa, e enquanto o vídeo fala o tempo todo dos crimes de guerra e dos absurdos que os Estados Unidos fizeram, como simplesmente omitem todos os crimes de guerra da União Soviética e do lado norte da Coreia. E até o visual é extremamente enviesado, com o lado dos Estados Unidos e do sul da Coreia sendo vilões, tudo escuro, todo mundo com cara de mal. Já ao lado dos soviéticos tá todo mundo feliz, alegre, com cores claras. Inclusive um dos ilustradores é um comunista assíduo e falou: nossa, fiquei feliz em desenhar papai Mao Tse Tung. E esse lado enviesado ficou claro porque nas referências bibliográficas ele usava fontes pró-Coreia do Norte, inclusive do próprio governo soviético, e tinha uma fonte inclusive que refutava completamente o vídeo inteiro, mas um dos consultores
é um comunista fanboy da Coreia do Norte que tenta a todo custo dizer que o comunismo é bom e que a Coreia do Norte é um lugar maravilhoso de se viver e que essa ideia ruim que a gente tem é uma propaganda falaciosa dos Estados Unidos. Esse vídeo foi duramente criticado, dizendo que ele se vendeu para o governo norte-coreano, que ele não é mais o mesmo, e ainda apontaram 2 erros que ele cometeu, como dizer que a Venezuela ficou pobre por conta do petróleo, ou dizer que o fascista é aquele pai de família, aquele cidadão de bem que paga seus impostos. E quando ele discorre as características de um governo fascista, simplesmente ele não percebe que essas características se enquadram em regimes totalitários de esquerda. Thiago Braga responde o Castanhari. O vídeo que mais chamou a atenção refutando o vídeo da Coreia do Castanhari foi do Thiago Braga, em que ele fez um vídeo de quase 1h30 refutando todos os pontos e apontando as imprecisões históricas, que o material dele não é confiável e na realidade é bem tendencioso, e que o vídeo em geral passa uma ideia errada e mentirosa sobre os eventos da guerra. Creep Show Art, se segura que esse caso é bem extenso e eu vou tentar resumir o máximo que eu posso. Creep Show Art é o canal de uma artista chamada Shannon, que falava sobre polêmicas no meio artístico, sobre canais de opinião e true crime, e às vezes ela falava bastante sobre a sua vida, suas experiências pessoais, e as histórias que mais chamaram atenção foram as que envolviam traumas pessoais com pessoas, como certa vez ela fez amizade com uma tal de Jerick, que era uma inscrita bem conhecida e fiel da sua comunidade, que ela até teve contato pessoal com a mesma, só que ela passou um tempo sem mexer na internet. Aí a Jerry começou a dizer que ela estava sendo desumilde, que a fama tinha mudado ela, começou a spamar e constantemente fazia contas fake, marcando ela em postagens de gore. E aí teve uma certa vez que a Jerry disse que estava com câncer e precisava de dinheiro. A Creep chegou a dar dinheiro para ela, mas na realidade era apenas um roubo, porque ela nunca teve câncer. Mas o caso mais bizarro foi o caso da Amy, com o qual ela passou 8 anos sendo manipulada, perseguida e até tentou destruir a vida da Creep. E ela até citou que teve uma época que, quando ela estava sendo perseguida, que ela ficou sem dinheiro e começou a viver dentro de um carro junto com o seu namorado, dando até dicas de como sobreviver sem dinheiro. Só que essa história sofreu uma reviravolta porque, ao começar, que a Creep fazia parte de um grupo chamado Local, que era uma espécie de 4chan, com o qual ela havia quebrado várias regras, e ela falava muito mal dos amigos, era transfóbica, racista, capacitista e afins, e aí então ela dizia que tudo isso não era ela dizendo, e sim a tal da Amy. Só que, devido a esse exposed vindo a público, surge uma outra artista chamada Emily Artfood, revelando que na realidade a Creep era a tal da Amy. Então a Emily começou a fazer uma série de vídeos revelando que, ao começar, ela namorava um cara chamado Anthony, que, bem, não prestava porque constantemente atraía, era muito ciumento, e começou a namorar a Shannon, no caso a Creep Show Art, e a Shannon passou a desprezar a Emily sem nenhum motivo aparente, e armaram todo um plano que, ao começar, que o Anthony acabou fazendo um porn revenge, ou seja, uma sex tape com o qual revelava ela mantendo relações ao invés de trabalhar, e detalhe, ela tinha míseros 15 anos de idade, ou seja, era pornografia de menores, e o chefe da Emily simplesmente a demitiu e fazendo com que ela vivesse na rua e dormisse num carro. Isso mesmo, você ouviu, a Creep nunca dormiu num carro, essa história é da Emily. E detalhe, era a Emily que foi perseguida por 8 em que a Creep, que junto com o Anthony ficavam perseguindo, fazendo fakes para jogar o hate em cima dela, falar: ah, você tá copiando a Creep Show Art, tentando descobrir onde ela trabalhava para tentar demiti-la, atacá-la constantemente, destruir a vida dela. Inclusive, ela quase cogitou em se matar várias e várias vezes. A Creep tentou desmentir várias vezes, só que não adiantou mais nada, porque a Emily começou a mostrar conversas e prints que comprovavam a sua versão, e o ultimato foi um vídeo que ela chamou vários amigos e pessoas que estavam relacionados com a Shannon, em que basicamente eles davam seu depoimento revelando cada vez mais podres e coisas ruins que sujaram a imagem da Creep Show Art, que simplesmente sumiu. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like também. Não esqueçam de ativar as notificações, chave de like caso gostem dos meus vídeos. Então, sou Andróigo, tchau.